Então, gente, boa noite. Vamos começar mais uma aula, né, do curso de análise de dados aplicada a pesquisas. Então, o que é que a gente tem para hoje? Deixa eu pegar aqui editado, última edição, 10h52. Não. Então deixa eu ver onde é que está o material aqui. Acho que esse é o mais novo. Deixa eu baixar o mais novo. Pronto. Vou começar a apresentar para vocês aqui. E vou falar. Ativa a legenda, é? Acho que é para vocês ouvirem. Ah, tem isso agora aqui. Compartilhar. Beleza. Na aula passada, pessoal, a gente estudou essas questões de probabilidades, né? Básicas. Probabilidade clássica. Com probabilidade frequentista, condicional, teorema de Bayes, né? Conceituamos aqui o que é uma distribuição binomial, discreta, quando usar, Poisson, e a gente falou de distribuição normal, mas é uma distribuição muito importante, mas a gente não foi a fundo mais um pouco, comentou mais um pouco dela, né? Então assim, eu vou só passar aqui, tá? Como uma forma de revisão por essa distribuição e a distribuição T, que é bem parecida. Mas depois eu vou mostrar para vocês o que é o trabalho, assim, digamos que de meio de curso, né? Um trabalho de meio de curso, uma prática. E em seguida a gente... Professor, licença, o senhor está mutado. Que legal, obrigado. Então eu vou repetir aqui, vai ficar gravado, né, o que eu falei, mas eu estava dizendo o seguinte, pessoal, resumindo, que na aula passada a gente viu aquele conteúdo que eu acabei de passar aqui, né, os conceitos de probabilidade, probabilidade clássica, frequentista, as principais distribuições discretas, né, distribuição de probabilidade binomial, Poisson, a gente falou delas, e também comentamos sobre distribuição normal. Eu tentei dar na aula passada para adiantar o assunto, mas eu vou passar por ela aqui de novo, né, para ficar mais fixo. E lembrando, pessoal, muitos dos conceitos aqui vocês vão continuar vendo no percorrer do curso. Inclusive essa atividade, eu estava falando também de uma atividade, né, então hoje a gente vai falar dessa distribuição normal e distribuição T, mas a gente vai falar rápido, tentar falar rápido para não entrar na aula que eu queria para hoje, né? Então assim, para a gente concluir essa metade do curso, eu vou passar uma atividade para vocês, né, que eu já fiz, já só falta postar, que é a atividade, digamos assim, de meio de curso, né, que é uma prática, além daqueles questionários para exercício de fixação, né, que vai ter também de distribuição normal, de todas as distribuições, tem também a prática, né, uma atividade prática que vocês podem fazer em qualquer planilha eletrônica. Eu vou falar para vocês o que é, assim, eu vou explicar para vocês num vídeo, já estou com o vídeo, só falta enviar para vocês. Vocês vão só fazer, né? Vocês vão só seguir o que está no vídeo lá e vocês fazendo, vocês vão relembrar os conceitos importantes dessa primeira parte do curso. Então vai praticar a parte de estatística descritiva, aí vocês vão usar as ferramentas, né? Excel, ou qualquer planilha eletrônica, que é uma ferramenta também para você analisar dados. Se você tem domínio pelo Excel, mais fácil, não tem, é só você olhar o que eu fiz lá. Do mesmo jeito que eu fiz, as fórmulas que eu utilizei, né, você consegue fazer. Se tiver dificuldade em alguma fórmula, eu não vou disponibilizar a planilha, porque aí se eu disponibilizar a planilha, vocês não vão tentar fazer, né? Eu vou disponibilizar o vídeo, mas o vídeo tem lá a fórmula. Você tenta fazer a mesma fórmula no seu Excel. Se não funcionar,
pesquisa no chat GPT como essa fórmula no Google Sheet ou como essa fórmula no Excel Online, né? De forma que você consiga rodar o exemplo que eu fiz no vídeo, que remete aos conceitos estudados, né? E entenda, né? Para você que possa entender o conteúdo. E aí a gente vai ter estatística descritiva, vai ter aqueles conceitos lá de distribuição de probabilidades, né? Vai ter os conceitos fundamentais, teorema central do limite, teorema central, tanto faz. Lei dos grandes números, distribuição normal. O exercício não é necessariamente uma conta que vocês vão fazer. Quando eu falei para vocês, né? Esse curso é análise de dados aplicado. Quando a gente fala aplicado, é que você não vai, de certa forma, se preocupar tanto com conceitos teóricos. Sim, conceitos teóricos sim para entender, mas com cálculos, né? Você vai usar ferramentas que vão realizar esses cálculos para vocês, mas vocês precisam compreender. Então vai ter a atividade de fixação normal, falta eu colocar até a da semana passada, vai ter a dessa semana também, do mesmo jeito. Mas vai ter também essa atividade que é uma metade de curso, né? Vamos falar assim. A gente vai precisar, pessoal, eu não quero deixar para julho, antecipar algumas aulas aí, pelo menos 2 aulas na semana, uma sexta, antecipar o assunto. A gente tem que terminar esse curso até dia 23. Tá? Até no dia 23. Dia 24 é São João, é feriado, não tem aula, a gente entra de férias, aí eu não quero deixar, eu quero deixar julho para vocês fazerem o projeto, para vocês botarem alguma atividade de fixação que não tiver em dia. E aí quando for no final de julho que voltar, para o dia 20, 18, aí eu finalizo o curso. Né? A gente faz uma aula de finalização. Mas não mais de aula de conteúdo, mas de discussão mesmo. Em julho ainda dá para fazer umas 2 semanas de discussão. Beleza? Então, vamos concluir aqui essas distribuições, são muito importantes. Você precisa entender a ideia da distribuição normal e também da distribuição T. E aí eu vou mostrar as atividades para vocês, que é a atividade que vocês vão precisar fazer. A gente, quando olha aqui o material, a semana 5 tem uma atividade, vai ter um exercício aqui, né? Uma atividade 8. E semana 6 é essa que a gente tá. Aí vai ter uma atividade, trabalho, né? Além do exercício de fixação. Vamos falar assim, trabalho de curso, ou trabalho parcial, alguma coisa do tipo, tá? Pra vocês entenderem que era metade do curso. E aí a gente vai ter que ter aí depois mais 4 aulas. Cadê 23? Tá? Aí a gente vai fazer teste de hipótese, vai fazer o que der pra gente conseguir chegar. Tá bom? A próxima aula vai ter ainda introdução à estatística inferencial, teste de hipótese e mais 2 aulas. Aí eu vou ver um teste de hipótese, os testes de hipótese e talvez acho que correlação, não sei se dá tempo, tá? Mas pelo menos posso botar como extra correlação quando voltar em julho, mas não para o curso, nem para, porque eu quero terminar o conteúdo para que vocês em julho façam um projeto. Porque se eu não terminar o conteúdo, eu não posso cobrar o projeto de vocês. Mas aí eu posso botar a correlação como conteúdo extra aí. Mas enfim, vamos lá. A distribuição normal, também chamada distribuição gaussiana, né, porque ela tem a distribuição dos valores, ela faz aquela curva, né, curva de Gauss, e muitos fenômenos naturais, sociais e econômicos vão seguir essa distribuição normal, né, vão seguir a ideia de uma distribuição normal, como eu falei, né, a altura de pessoas, né, fenômenos naturais mesmo que ocorrem na natureza, muitos, como a população desse fenômeno, desse evento, costuma ser alta,
né? Então fica mais fácil da distribuição tomar uma normalidade, ou seja, os valores da variável dependente se concentrando ali mais próximo à média, né? Ao redor da média, né? De forma simétrica, ou seja, tanto os dados abaixo da média quanto acima da média têm a mesma ou probabilidade semelhantes de ocorrerem. Então, é uma distribuição contínua, tem um formato de sino, e é como eu acabei de falar, ela é simétrica em torno da média. O fato dela ser simétrica em torno da média é que a quantidade de elementos abaixo da média e a quantidade de elementos acima da média tende a ser igual. E que conceito é esse? Esse é o conceito de mediana. Então, basicamente, uma distribuição normal, ela traz uma média, não é igual, a gente quando diz igual é a distribuição normal perfeita, né? Mas aproximadamente igual a mediana, pode ser próximo à mediana. Tiago, como é que a gente vai saber? Bem, nesse curso, e a grosso modo, você pode analisar simplesmente o gráfico do histograma e ver se tende a uma normal ali. Tem alguns cálculos que você pode fazer que indicam uma normalidade, mas existem testes estatísticos que são mais robustos para isso. Tá? Esses testes, eu não vou falar do teste aqui, porque foge do escopo do curso. Tem como falar de um teste de normalidade sem antes falar de teste de hipótese e tudo mais. Então, talvez lá dentro do teste de hipótese eu comente, mas como é aplicado, vocês vão ver que um clique lá no Jamove, ele calcula, ele diz se a distribuição tende a normalidade ou não. É só saber interpretar o resultado. Então, ela tem dois parâmetros, que é a média e o desvio padrão, que mede a dispersão. Então, normalmente é assim que se comporta uma distribuição normal. Por exemplo, aí eu tenho uma média de 35 anos das pessoas que eu entrevistei, coletei dos dados, né? E um desvio padrão de 10, ou seja, se o desvio padrão dessa distribuição vale 10, em uma distribuição normal, o que é que isso me diz? Me diz que se eu deslocar 10, vamos falar, scores, tá? Ou no caso aqui de anos, 10 anos à direita, acima da média, e 10 anos abaixo da média, eu vou ter essa área aqui, ó, essa área aqui, abaixo da curva, certo? Essa área aqui vai me dar o quê? A probabilidade, se eu calcular essa área, eu vou ter a probabilidade de um valor, né, se encontrar ali de uma pessoa naquele intervalo. Normalmente é essa a probabilidade que a gente procura compreender numa distribuição normal. Basicamente é isso. E aí, daqui a pouco a gente vai mostrar, essas probabilidades dessas áreas aqui já foram calculadas. Né? E se você tiver uma distribuição normal perfeita, a gente já tem esses valores. Tá? Vou mostrar daqui a pouco. Essa é a função de densidade da distribuição normal. Né? É essa função aí que a gente acabou de ver. Então, quem quiser integrar essa função aí, num certo intervalo, vai conseguir calcular a área sobre aquela curva. Né? Então, x, repetindo, é o valor da variável, mi é a média, sigma é o desvio padrão, epsilon aqui é o valor, né, a base do logaritmo natural. Então, você tem uma curva que é simétrica, perceba, simétrica, ó. Se você fechar ela assim, né, ela bate. O celular está com 10%, mas acho que eu tenho ali um carregador. O ponto de máximo ocorre exatamente onde é a média. Né? A média, no caso aqui, a média que tende, né, a estimativa de ser a média da população, se você tiver uma distribuição normal. Então, o ponto máximo aqui, ó, da curva vai bater na média. A variância aqui, né, controla a dispersão.
Quando eu tenho uma variância alta, a curva é mais achatada. Quando eu tenho uma variância baixa, a curva é mais estreita. E a área total sobre essa curva vale 1. Então, se essa curva descer demais assim, ó, e abrir demais aqui, ela pode perder também a característica de normalidade. Tá? E aí são os testes estatísticos que vão nos dar essa resposta. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui ó, eu tenho menos um desvio padrão e mais um desvio padrão da média. Aqui abaixo, né? Que é exatamente a soma de 35 mais 10, 35 menos 10 e assim por diante. Existe também a distribuição Z, que é uma espécie de distribuição normal, né? Uma distribuição normal mais específica, vamos falar assim. Por que específica? Porque ela é uma distribuição normal padrão, que a gente chama, que ela tem média 0 e desvio padrão 1. E existe uma tabela, que a gente chama, se está na internet você vai ver, e os softwares já calculam isso. Por que eu não vou aqui fazer conta? Olha a tabela, consulta a tabela, porque esse não é o objetivo desse curso, é isso que fica claro. Isso não é como uma disciplina de estatística que você paga na universidade ou em qualquer outro ambiente. Você vai precisar olhar a tabela Z porque você vai usar software, mas você precisa só entender que essa distribuição consulta esses valores, né, em uma certa tabela Z, que vai nos permitir calcular essa probabilidade abaixo da curva. Certo? Por exemplo, como é que a gente transforma uma distribuição qualquer em uma distribuição padrão? Como é que a gente padroniza isso aí? Para quem faz análise de dados, já estudou isso aí. É a padronização. Lembra da padronização e da normalização de uma variável? Aqui eu estou fazendo uma padronização de valores. Eu estou pegando o valor, cada valor de x, subtraio a média e divido o resultado pelo desvio padrão. Tá? Esse aqui é o desvio padrão, beleza? Não é a variância não. Então, para cada resultado, eu vou ter um valor de z. Certo? E ele vai me dizer o quê? Mede quantos desvios padrão x está da média. Então, por exemplo, quando eu tenho um valor de z, por exemplo, vamos usar a média. Se tu pegar a média aqui, 35, e desvio padrão 10. 35 menos 35, 0. Dividido por qualquer coisa é 0. Então z é 0. Por isso que a média dessa distribuição z é 0. Né? Porque quando eu mapeio o valor da média para o z, vai ser 0. Obrigatoriamente, porque média menos média, né? Quando eu uso esse x aqui, a própria média, vai ser 0. E na distribuição z, o valor de z vai me dizer quantos desvios padrão um certo x está da média. Então, por exemplo, se z igual a 1, é porque aquele z ali está a um desvio padrão da média. Quer ver? Faz assim, 45 aqui. 45 menos 35, 10. Dividido por 10. É exatamente a quantidade de desvios padrão que o valor está da média. Então, eu consigo comparar diferentes distribuições, porque todo mundo vai ficar padronizado com média 0 e desvio padrão 1. E facilita o cálculo de probabilidades na distribuição normal padrão. Então vamos para um exemplo. Imagina que tu tem uma distribuição, uma variável aleatória aí que tu coletou, e tu tem que a média, considera primeiro, a gente está considerando que essa distribuição é normal. Tá? Que a média da população é de 70 quilos, né, do peso de uma população. E o desvio padrão é 5 quilos. Calculou lá o desvio padrão, como vocês já sabem calcular. Né? Então, qual a probabilidade? A pergunta é, sabendo disso só, de uma pessoa pesar menos de 75 quilos. Né? Menos. Então vamos lá. Eu vou dizer 75 menos 70. Né? Eu não quero saber. Eu primeiro tenho que mapear. Eu tenho que calcular o z. Eu tenho que mapear esses valores originais
para a distribuição Z. Como é que eu mapeio? Eu pego o valor original que eu quero, subtraio da média da população e divido pelo desvio padrão. Z deu 1. Então o que ele quer, na verdade, é a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1. Voltando para cá. Aonde é que está? Essa aqui é a idade, né? Mas digamos que fosse o outro. Vamos dizer, se eu quiser saber a probabilidade de alguém ter menos de 45 anos. Como é que eu sei isso a olho nu? Bem, eu posso não saber, Tiago, mas eu sei que a probabilidade, pelo que você me disse, vai ser a área de tudo isso aqui, ó, abaixo de 45. Até aqui. Esse pedacinho aqui não conta. Então, se eu souber calcular essa área aqui, eu vou saber a probabilidade de uma pessoa, né? Qual a probabilidade de alguém ter menos de 45 anos nessa distribuição? Calcula essa área. Então você vai calcular a integral daqui de 5 até 45 dessa função. Né? É isso. Só que alguém já calculou essas integrais, já facilitou os cálculos para a gente. Aí veio um programador, facilitou mais ainda, né? Nos softwares. Mas você precisa entender o que está sendo feito. É isso que eu quero. Tá? Então, beleza. Essa pergunta, com a probabilidade abaixo de 45, é igual a essa daqui. É a mesma probabilidade de uma pessoa ter 75 quilos. Menos de 75. Por quê? Porque o valor de Z é o mesmo. Aqui vai ser 1 e lá vai ser 1 também, né? 45 menos 35 dividido por... dá 10 dividido por 10 dá 1. Ou seja, então, é a mesma coisa que eu pergunto assim. Qual é a probabilidade, então, de Z não mais X? Antes, eu estava perguntando a probabilidade de X ser menor do que 75. Ou qual é a probabilidade de X ser menor do que 45 aqui. Beleza. Mas quando eu mapeio para Z, eu descobri que 75 em Z vale 1. Ou seja, 75 está a um desvio padrão da média. De fato, está a um desvio padrão da média. Né? Ó, 70 mais 5. Então, essa pergunta é respondida simplesmente eu dizendo assim, qual a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1? Essa probabilidade aqui, que eu já está calculado, que deu 84,13%, que é a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1, vai ser também para cá. Porque se eu calcular o Z aqui para essa variável, com X valendo 45, vai dar 1. 45 menos 35, 10 dividido por 10 é 1. Então qual a probabilidade de Z ser menor do que 1? 84,13%. Então essa área aqui dá 0,8413 aproximadamente. E a área toda dá 1. Não, tá aqui, ó. Beleza? Beleza. A gente vai mostrar o cálculo, tem no material, tá? Então, a distribuição normal é fundamental na estatística, permite modelar inúmeros fenômenos naturais e sociais. O Score Z é uma poderosa ferramenta para padronização e cálculo de probabilidades. Eu vou abrir aqui o material, porque aqui tem uns exemplos, e se você não entendeu ainda, vai ficar mais fácil. Esse gráfico não foi para o slide. Esse é o gráfico do Z. Ó, média 0, um desvio padrão da média, menos um desvio padrão da média, 2 desvio padrão da média, menos 2 desvio padrão da média, 3 desvio padrão da média, menos 3 desvio padrão da média. O que é que esse gráfico diz? Eu não sei porque não está nos slides. Diz que aproximadamente 68% de todos os valores dessa distribuição está entre menos 1 e mais 1, desvio padrão da média, ou seja, 68% é o tamanho dessa área aqui. Ó. Que 95% está aqui, ó, entre menos 2 e mais 2. Isso se uma distribuição é normal. Aproximadamente 95% dos valores vão estar entre menos 2 desvio padrão da média e mais 2 desvio padrão da média. Veja que a média aqui é 0, porque eu padronizei em Z. E aproximadamente 99,7% está a 3 desvio padrão da média, a mais ou a menos. É uma
regra empírica, né? 68, 95, 99,7. Tá? Então, são várias situações que a norma é utilizada. Distribuição normal geral pode ter qualquer valor de média e qualquer desvio padrão. É uma distribuição normal, onde você tem aquelas características de uma distribuição normal, mas os valores podem ter qualquer valor a média. Já a distribuição Z sempre vai ter média zero e desvio padrão 1. Né? Porque você padronizou aquela distribuição normal geral, passou para ser uma distribuição normal padrão. Então a gente utiliza essa conversão para Z, porque a gente pode consultar tabelas ou até mesmo softwares estatísticos, como o próprio Excel, para calcular essas probabilidades. Tá? Porque senão você vai ter que calcular na mão, né? Calculando a integral. Então, ó, suponha que os salários dos funcionários de uma empresa sigam, primeira coisa, tem que seguir uma distribuição normal. Isso aqui não é para qualquer distribuição não, tá? Se você fizer esses mesmos cálculos aqui para uma distribuição assimétrica, ele não vai dar muito exato. Não vai dar exato, não vai dar muito próximo, não. Então a média, 3.000, né, dos funcionários, mas ele considerou que aqui é uma distribuição normal. E o desvio padrão é 400. Tá? Então qual a probabilidade de estar nesse intervalo? Primeira coisa que eu faço é, quem é Z para 2.600? Z menos 1. E quem é Z para 3.400? É 1. Então já joguei lá para esse gráfico aqui. Ó. Então ele quer a probabilidade de quê? De estar entre. Então o que ele quer é essa área aqui, de menos 1 até 1. Que a gente já sabe, né? Que é 68%. Não precisaria nem calcular, procurar na tabela. Mas, como é que ele fez aqui? Bom, primeiro ele consulta a tabela, para saber, a tabela Z, qual é a probabilidade de Z ser menor do que 1. Porque entenda, a probabilidade de Z ser menor do que 1 é isso aqui tudinho. E a probabilidade de Z ser menor do que menos 1 é daqui para cá. Então, se você tirar isso, essa área todinha, a daqui está aqui, menos essa área, você vai ter essa, que é o que ele quer. Então, ele calculou essas duas probabilidades, uma deu 84,3, a gente até já sabia, né? E a outra deu 0,15. Beleza? Então, a probabilidade está entre um e outro, é só ele diminuir uma dessa outra. Aí, como é que eu sei essa probabilidade Z? Eu procuro isso numa tabela. Né? Se alguém não entendeu isso aqui, me fala. Ele procura numa tabela. Qual a probabilidade de Z ser menor do que 1? Eu mostrei isso aqui na aula passada. Deixa eu até, talvez esteja com eles abertos aqui. Tabela. Tem a tabela Z normal. E tem ela acumulada, tem ela normal. Deixa eu ver aqui como está essa. Essa é a normal. A acumulada eu acho que vai ficar melhor aqui para vocês entenderem. Por exemplo, qual é a probabilidade dele ser o quê? Menor do que 1 lá, não foi? Essa daqui é a normal padrão. Essa é a padrão. Então, por exemplo, qual é a probabilidade aqui para 1? Como é que você vai ler isso? Ó? Z1. Se fosse 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, certo? Então, quando ele dá aqui 0,3413, ele está dando essa área aqui, ó. 0,343, de 0 até 1. Tá? Nesse tipo de tabela aqui, ele está me dando, é porque eu peguei a normal padrão mesmo. Vou aumentar aqui, ele está me dando 0,3413. Ou seja, ele está me dando que de 0 até 1, a probabilidade é essa. Se você olhar, ó, de 0 até 0,1, de 0 até 0,2, tá? Aí ele vai de 0, até 0,10, são as probabilidades. Se você olhar de 0
até 3, até quase 4, vai dar 50%. Que é exatamente esse 50% aqui. Como você sabe que isso aqui é simétrico com isso aqui, e eu perguntar então, bem, eu quero a probabilidade de estar entre 2.600 e 3.400, que é a mesma coisa da probabilidade de estar entre z igual a menos 1 e z igual a 1. Essa probabilidade aqui é a mesma coisa de eu perguntar qual é a probabilidade de z estar entre menos 1, né, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Ou seja, nesse intervalo. Então, bem, se eu procurar na tabela Z essa área e multiplicar por 2, né? Porque não é simétrico. A área eu já tenho. Para 1, 0,343. Multiplicado por 2, 68,26%. Essa é a tabela normal padrão. Não vou ter usado, mas às vezes eu gosto de usar, deixa eu olhar aqui, acumulativa. Essa daqui. Na acumulativa, o que é que ele vai me dar? Ele vai me dar que para 1 é 8,413, 84%. O que é que ele está dizendo? É aquele cálculo que a gente fez, né? Que a gente mostrou. Que essa acumulativa, ele não dá essa área aqui. Ele dá a área acumulada, desde aqui do início até aqui. Então você pode olhar para 1, deu 84,13, olha para menos 1, que no caso aqui você vai olhar, não é menos 1, né? Acumulada, para esse caso aqui, você vai olhar aqui, ó, para meio. Se você subir, fica mais complicado, na verdade, com a acumulada nesse caso. Se você olhar para zero, na verdade, você vai ter essa área, você vai ter 0,34, né, que vai dar 84 aqui, 13 menos 50, que é para zero. Compreenderam? Porque ele aqui já está me dando o quê? A área no ponto zero, 50%. Ele já está considerando isso aqui tudo. A área de 1 para trás, 84,13. Se eu subtrair 84,13 de 50, vai dar aquela daqui, que é a 34. Vai dar aquela área de 34,13. Aí você escolhe o que você... Na verdade, se você for fazer isso na mão, né? Mas para você, se for fazer na mão, você escolhe. Beleza? Então, esse é o cálculo que a gente faz com a distribuição normal, para você calcular probabilidades. Aqui eu facilitei, né? Tem 1 em 1 e tal. Mas poderia, por exemplo, perguntar qual é a probabilidade, nesse caso aqui, de uma pessoa ganhar até R$3.500. Então eu vou fazer 3.500 menos 3, que vai dar 500, e dividir 500 por 400. Ou seja, 5 dividido por 4. $1,25. Então o Z de 3.500 vai ser 1,25. Então aqui na distribuição padrão Z, ele vai estar mais ou menos aqui. Então eu vou saber como é que eu digo qual é a probabilidade de alguém ganhar até 3.500. Então eu tenho que olhar aqui, ó, daqui para trás. É só calcular a área daqui para trás. Como é que eu sei? Pronto, é a probabilidade de Z ser menor do que 1,25. E qual é a probabilidade de Z? Qual é a probabilidade de alguém ganhar acima de 3.500? É a probabilidade de Z ser maior do que 1,25. É muito fácil. Você vem na tabela aqui, se você for usar a normal padrão, essa tabela com Z entre 0, o valor aqui entre 0, né, e Z, e você vai olhar o quê? Bem, 1,25. 1
0,2, corra até aqui, ó, 0,25. Então, qual é a probabilidade de um valor estar abaixo de 1,25? Ou seja, qual é a probabilidade de uma pessoa ganhar menos de R$ 3.500? 39%? Não, 39%, 39,44. 39,44 vai ser essa área daqui até o zero. Se tem muita gente que ganha abaixo da média, né? Que é essa galera daqui. Se eu somar esse valor com 50%, que é daqui para trás, eu vou ter o quê? 80, é aqui, né? 89,44%. Então, a chance de alguém ganhar menos é 89,44%. Menos de R$ 3.500. E a chance de ganhar mais é 1 menos isso aí, que vai dar 10,56%. Né? Porque a área toda não é 1. É 1 menos essa área daqui, todinha, que seria esse pedacinho. Então essa é a compreensão que vocês têm que ter de uma distribuição normal. Como eu calculo probabilidades usando a distribuição padrão Z. Saber o que é a distribuição padrão Z. Ou seja, esse 3.500 ele está o quê? A 1,25 reais. Não, desculpa. A 1,25 desvio padrão da média. É isso que ele está me dizendo. Que deu 1,25. Né? A 1,25 desvio padrão da média. Alguma dúvida, pessoal? Entenda aí o que é uma distribuição normal. Só para comentar, a distribuição T de student, também muito usada em estatística, principalmente nos testes de T, ela é muito específica, geralmente quando a gente tem amostras pequenas, ou quando a variação da população não é conhecida. Porque entenda, eu estou usando a distribuição normal, distribuição padrão Z, eu preciso dizer que eu tenho uma distribuição normal ali. E para eu dizer que eu tenho uma distribuição normal ali, eu teria que ao menos, né, ter uma amostra grande de valores. É isso que eu estou considerando. Tudo que eu fiz até agora, eu estou considerando que é uma distribuição normal, porque senão eu não vou poder dar aqueles consultar a tabela Z. Né? E também tem a variância populacional, que é desconhecida, se você tiver a variância normalmente da população desconhecida. Então, é uma distribuição contínua, também tem um formato semelhante a um sino, né, simétrico ao torno da média. Ela é um pouco diferente da normal, porque ela tem as caudas mais espessas, e ela depende dos graus de liberdade. Né? Então, na prática, grau de liberdade é o tamanho da amostra, na prática vai ser o tamanho da amostra menos 1 para uma distribuição T, certo? Aqui está mais ou menos, né, demonstrado aí. Poderia ser melhor ainda o gráfico que eu consegui fazer aqui usando o Python. Essa azulzinha seria a distribuição normal, ela ser um pouco mais gordinha ainda, tá? Para comparar melhor. E a T mais fininha aqui, ó. Aqui eu tenho uma distribuição com 5 graus de liberdade, ou seja, o T, a amostra aí é de tamanho 6, né? Uma amostra muito pequena. Então quando você... Aí eu não vou entrar nesse detalhe, né, da função de distribuição T, nesse dado, mas quando você... O que eu preciso que vocês saibam aqui é quando é usar a distribuição T. Tá? Nem sempre dá para usar a distribuição normal, a distribuição padrão Z. Então as caudas são mais espessas, retorna a densidade associada a um valor X. Quando os graus de liberdade aumentam, até se aproxima de uma normal, isso aqui é fundamental. Né? Porque se você aumenta os graus de liberdade, você está aumentando o tamanho de amostra, então ela tende a ser uma normal. E semelhante, né? Ponto máximo é 0, a área da curva é 1, semelhante à curva normal. Então, a probabilidade de um valor estar entre A e B
é a integral da função de densidade integrada de A até B. Isso aqui, é claro que eu não vou... Esse cálculo já é feito nas ferramentas, né? Então eu uso a distribuição normalmente quando eu tenho um t menor do que 30, esse número mágico, né? Quando a variância populacional não é conhecida. Então, geralmente eu vou usar isso muito em testes de hipóteses. Inclusive tem um teste de hipóteses chamado teste T de Student, que utiliza essa distribuição. Por isso que eu adicionei ela aqui, porque a gente vai estudar ele nas 2 próximas aulas, né? Então, aqui eu tenho uma fórmula de como eu utilizo, né, um prático, um teste T para uma média. A gente ainda vai falar lá na frente, né, do teste T de Student, mas eu trouxe já aqui a distribuição T já para antecipar um pouco o conteúdo. Então você tem, por exemplo, uma distribuição com média 72, não, desculpa, uma média hipotética aqui que é 70, o x que é 72, né? Então a sua amostra tem desvio padrão 4 e você só tem 10 elementos, preste atenção. Você tem, vamos dizer aqui que você está medindo a altura, o peso das pessoas. Você só tem 10 pessoas. Então o que é que você fez aqui? Eu tenho que calcular o t. Assim como eu tenho que calcular o z. Só que como é que eu calculo o t? Não é mais a média, não é mais o valor, desculpa, menos a média dividido pelo desvio padrão. Mas dividido pelo desvio padrão, dividido por raiz de n. Aí perceba, aqui é uma questão de matemática básica. Se eu aumento esse valor de n aqui, eu aumento o valor no denominador. Se eu aumento esse valor aqui, esse valor de baixo aqui, o resultado, vai diminuir. E se eu diminuo esse cara, o valor de t vai aumentar. Pensa nisso. É assim? Então pensa nisso, que se eu aumentar o tamanho da amostra, o que vai acontecer? Tá? Então, por exemplo, aqui deu 1,58. Eu vou entrar em detalhes da conta, né? 1,58, o valor de t. Com quantos graus de liberdade? 9. Porque eu tenho uma amostra 10. Graus de liberdade, 9. Então, você vai consultar essa tabela T para 9 graus de liberdade com T igual a 1,58. Aí isso aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui algum exemplo. Não. Já vou para a estatística diferencial. Não coloquei. Isso aqui você vai consultar numa tabela também. Vou ver se tem algum exemplo aqui no conteúdo. Tá? Para você saber o quê? Se um certo valor, por exemplo, é maior do que a média, é menor do que a média. A gente não vai fazer isso agora, porque isso já envolve teste mais de hipótese, que eu vou ver depois. Só estou mostrando para você aqui o que? O conceito da distribuição T. Então a distribuição T é essencial na estatística inferencial. Eu sei que eu poderia estar falando dela lá na frente, depois de falar de inferência, mas é importante que vocês já conheçam a existência dela aqui. Corrige a incerteza presente em amostras pequenas. Esse conceito vocês precisam entender. Permite inferências confiáveis quanto à variância populacional desconhecida, coisas que com a distribuição normal eu não poderia alcançar. E quando eu aumento o tamanho da amostra, essa amostra T se aproxima de uma normal. Se aumentar o tamanho da amostra, essa curva aqui vai se aproximando, essa tracejada em vermelho da azul. Tá? Quando eu aumento o tamanho dessa amostra. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Opa. Aqui já é o próximo assunto. Isso. Aqui eu só mostrei para vocês como se calcula o T e o número de grau de liberdade. Mas a gente não vai entrar no teste T agora aqui. Tá?
mas apenas para você ver uma distribuição T. Então agora se você, lá na frente a gente vai consultar a tabela de distribuição com 9 graus de liberdade para determinar a significância desse resultado. Saber se esse resultado é significante ou não. É quando a gente vai fazer os testes de hipótese, né? Ah, um valor ele é menor do que o outro, essa média é maior do que essa, e assim por diante. É uma ferramenta essencial na estatística inferencial, especialmente quando trabalhamos com amostras pequenas e não conhecemos a variância da população. Essa é a grande diferença para a distribuição normal. E eu coloquei aqui porque o próximo assunto, a gente já vai fazer alguns testes aqui, algumas comparações, e vai se usar essa distribuição T. Então ela tem a vantagem de se ajustar à incerteza presente em pequenas amostras, oferecendo distribuição mais realista dos dados nessas condições. Pronto. Aqui é uma finalização do conteúdo que eu queria da aula passada, né? O próximo assunto são as análises inferenciais, beleza? Eu vou colocar ainda os exercícios de fixação, deixa eu botar para cá. Até ficou nesse slide aqui, né? Depois eu ajeito isso tudinho. Introdução estimativa inferencial. Então eu vou falar, deixa eu ver quanto tempo está aqui, 46. Acho que vou falar de algumas coisas aqui só para adiantar o assunto, beleza? Mas não vai dar tempo da gente ver tudo, obviamente. Mas adianta e na próxima aula a gente vai concluindo. O que agora de fato é, porque esse seria o assunto dessa aula, né? Entrar no assunto de inferência. Diferente do que a gente viu até agora. Tá? A inferência vai te permitir o quê? Tirar conclusões da população a partir de uma amostra. A gente viu inferência estimativa, mas a gente viu pontualmente. Agora a gente vai ver de forma intervalar. Então o que é que a gente quer? Inferir parâmetros da população. Ou seja, a gente já fez isso. Média, proporção, variância. São inferências que a gente faz com as amostras de parâmetros da população. A gente já fez isso. Fez com a estimativa pontual. E eu expliquei já teve várias aulas falando disso, né? Fornece um valor único como melhor estimativa do parâmetro. É calcular a média, calcular a variância, calcular a proporção. Né? É a média amostral que estima a média populacional. X barrinha e mi. Agora, e se eu quiser estimar por intervalo? Eu quero fornecer um intervalo de valores com um certo nível de confiança. Acho que você já está pensando aí. Bem, tu já fez isso nos exemplos. Agora tu disse que para alguém ter um valor, ter uma idade, não foi? Um salário de 2.600 a 3.400 era 68%. É isso. Só não falei de intervalo de confiança e coisa do tipo. Mas você me disse que naquele intervalo de 2.600 a 3.400 eu tinha 68% de probabilidade de algum valor estar naquele intervalo. Né? De alguém ganhar aquele salário. Eu, de certa forma, calculei um intervalo estimativo ali. Vai refletir a incerteza do processo de amostragem e é um intervalo de confiança para a média populacional. Vamos lá. Isso aqui a gente já viu praticamente tudo aqui que eu estou falando agora. Para que as estatísticas sejam válidas e confiáveis, o que a gente tem que fazer? Uma amostragem aleatória, né? Isso é o mínimo. A gente estudou já amostragens, os tipos de amostragem. Né? É o mínimo para a gente garantir uma representatividade, né? Evitar viés, independente. Né? A ideia é que uma variável não seja dependente da outra. A distribuição, de preferência que seja uma distribuição normal, quando eu plotar todos os valores ali da variável, pode ser no Excel, pode ser
no Jamove, você consegue também facilmente, com 2, 3 cliques, desenhar a função densidade lá, né? No Jamove. Ou, se o caso contrário, assim n maior do que 30, o teorema central do limite assegura que a média amostral segue aproximadamente a distribuição normal. Galera, é pouco rigor você ter uma amostra de uma população com 30 elementos e já considerar que vai ali, considerar grande, que segue uma distribuição normal. É muito rigor isso. Por isso que o ideal é você utilizar o conceito do teorema central do limite. Quando você pode calcular médias daquela distribuição de amostragem. E aquela distribuição das médias, sim, tende a uma normal. Agora, se esses seus 30 elementos já te dão aí uma distribuição normal, né, possível, ok. Então, o que é que a gente pode estimar? Parâmetro populacional, a precisão dos parâmetros, quantificar as incertezas usando intervalos de confiança. Eu quantifico, eu tenho tantos por cento de certeza. Eu vou dizer mais ou menos isso, eu tenho tantos por cento de certeza que isso aqui acontece. Ou seja, eu tenho uma certa incerteza. Se eu disser que eu tenho 95% de certeza, eu tenho 5% de não estar certo. Nos dá mais embasamento para a gente poder tomar decisões com dados, né? E aí está um exemplo, um resumo visual. Digamos que aí, ó, eu tenho aqui uma média de uma distribuição aí normal, deu 50. Mas o intervalo de confiança que eu calculei está entre 48 e 52. Né? Então eu calculei com 95% de certeza disso aí acontecer. Da média está naquele intervalo ali. Então o que é a estimação pontual? É calcular um valor específico. É o que a gente fez várias vezes aí, desde a estatística descritiva. Quando a gente só descrevia variáveis. A gente não falava de variáveis aleatórias, mas a gente falava de variáveis. A gente não falava nesse conceito, né, de variáveis aleatórias. Quando eu vou estimar, eu não falava de estimativa da população. Não dava esse conceito, né? Era só descritivo mesmo. Eita. Descarregou. Espera aí. Pessoal, vocês não conseguem ver. Eita, tá tudo em inglês o que eu tô falando, né? É bom que vocês aprendem aí. Me vê porque descarregou meu celular. Vou dar só uma paradinha aqui para pegar um carregador, mas eu tô aqui, tá? Eu voltei a gravar, ele está carregando aí. Que é isso, hein? Endbox AirPrep. Acho que já voltou aqui. Deixa eu entrar logo. Beleza disso aí, né, galera? Aproveita aí para tirar dúvida. Deixa aqui mesmo. Pronto. Beleza? Tranquilo. Tira essas legendas que estão... vamos voltar para cá. Então,
A estimativa pontual a gente já conhece, né? Como é que eu calculo proporção, variância, mas a gente vai rever aqui. Então, o estimador pontual é uma função dos dados da amostra utilizado para fornecer uma estimativa numérica para o populacional. Pode ser média, proporção, variância. Preste atenção só nessas nomenclaturas, né? Aqui, por exemplo, estimando a média da população, né? Cálculo da média, estimando a proporção. Se eu faço uma pesquisa e 38 clientes são satisfeitos, eu posso dizer que 76%, estimando, né, dos meus clientes estão satisfeitos. Né? Aqui a variância. Se eu tiver esses dados, né, como é que eu calculo? Né? 12 menos 18 ao quadrado e assim por diante. Como eu estou calculando a variância aqui pela amostra, eu divido por n-1, tá? Que é os graus de liberdade. Então a melhor estimativa pontual da variância populacional é essa. Tá? Só esse detalhe para isso aqui, ó, quando eu quero estimar a variância populacional. Tá? Limitações da estimação pontual. Qual é a limitação? A gente só vai ter um valor. A gente só vai ter um valor. Não expressa uma incerteza, uma estimativa, uma probabilidade. Eu não vou dizer qual é a probabilidade de tua média ser 35. A média da população ser 35 anos. Não sei, não é isso que eu vou calcular. Eu apenas digo que a minha média da população estimativa é 35. Então, saber que a média estimada do tempo de atendimento é 18 minutos não indica quão próximo ela está da média real da população. Eu não consigo dizer, essa média está tantos por cento possibilidade de estar certa ou estar errada. Né? Com uma estimação pontual. Então, assim, serve tanto para a estatística descritiva e inferencial, mas é base para intervalo de confiança e teste de hipótese. Né? A estimação pontual. A gente só não vai ter o quê? Uma margem de erro. E para isso eu preciso calcular o quê? O intervalo de confiança. Beleza? Esse assunto aqui de intervalo de confiança é o que eu quero deixar para o próximo encontro, que pode ser ainda essa semana, tá? Para não ficar muita coisa. E pode ser uma aula rápida para a gente concluir. E eu quero mostrar para vocês uma atividade. Eu não coloquei aqui ainda, vou colocar. Mas é essa atividade aqui, ó. Eu acho que é essa. Não, não é essa não. Ih, rapaz, será que eu perdi? Esse aqui.
É porque eu botei tudo em um só. E esse 02 aqui é o quê? Oxe. Isso aqui não serve de nada não. Essa atividade aqui. Tem um vídeo explicando, né? Nessa primeira planilha eu explico a lei dos grandes números, como funciona. O fato de eu ter jogado aqui, ó, o dado deu o número 2, joguei de novo, deu 4 ou 5. Então, início da distribuição ela fica bem longe da média, né? A média a gente calculou já é 3,5, a média da população. Mas a média da amostra está dando 3,35. Então, ó, no primeiro elemento 2, depois 4, aí a média foi subindo, pulou, aí desceu. Chega uma hora que a média quis se estabilizar aqui com a média da população, né? Então, quanto maior aqui a minha amostra, né, ó, 1000, veja que com 30 já chegou em 3,5, né? 30 é mais ou menos aqui, ó. Mas ainda teve umas variaçõezinhas. E esse cara aqui é a média acumulada, né? Porque eu digo, bem, quando eu jogo o dado uma vez foi 2, quando eu jogo duas vezes foi 2 e 4, média 3. Quando eu jogo 3 vezes já deu média 3,7. Então veja que essa média aqui ainda variou bastante. E qual é a média da população? 3,5, né? A gente já calculou. Porque a chance de cair 1, de cair 2, de cair 3, de cair 4, de cair 5, de cair 6 é a mesma. Então é 1 vezes 1/6, mais 2 vezes 1/6, mais 3 vezes 1/6, mais 4 vezes 1/6, mais 5 vezes 1/6, mais 6 vezes 1/6. Se eu calcular isso aí vai dar 3,5. Então eu quero que vocês façam isso aqui. Eu quero que vocês entendam o teorema do limite central também. Quando eu tenho uma amostra aqui, aí tem as funções, ó. No vídeo você dá um pausa, você pega. Você pode tentar entender o que é a função, mas no curso não é de Excel. Você assistindo a aula, você vai entender. No instante você faz. As observações, ou seja, aqui eu tive 100 amostras, ó, de 30 elementos. Cada amostra 30. Eu, por algum bug aqui, eu comecei no 30, mas fui aqui até o 29, né? Então a primeira amostra eu tive uma amostra com n igual a 30. A segunda, outro n igual a 30. E aí eu fui depois calculando as médias, né? As médias de quem? De cada distribuição amostral. E depois eu plotei isso aqui. Quando eu ploto isso aqui, essa técnica nem ficou muito normal, né? Mas toda vez que eu atualizar aqui, ele muda. Essa já ficou mais... Porque isso aqui é o quê? O teorema central do limite, que ele diz o quê? Que a distribuição das médias amostrais, que é isso aqui, tende a ser uma distribuição normal. E veja que essa distribuição aqui de baixo não é normal. Por quê? Porque isso aqui é uma jogada do número qualquer. É a jogada. Um número aleatório, né? Aqui eu joguei o dado, deu 1, deu 2, deu 3, deu 5. Veja que essa distribuição não é normal. Ela vai ser uniforme mesmo, né? A quantidade de vezes que vai cair o 1 e que vai cair o 6 vai ser bem parecido. Entendeu? E que vai cair o 2, ó, é praticamente uniforme, que a probabilidade é a mesma. 20% para cada um aqui. Mas quando eu utilizo o teorema central do limite, eu consigo passar isso aqui para uma distribuição normal. Olha essa como ficou, bem normal. Quase perfeita, né? Se esse daqui descesse um pouquinho, esse subisse um pouquinho, e esse descesse, ficava quase perfeito. Ficava muito uma distribuição T, assim. Aí aqui eu explico o erro padrão e o erro amostral, né? Utilizo fórmulas do Excel para isso.
a distribuição binomial, a distribuição de Poisson e a distribuição normal. Vocês vão fazer essas planilhas acompanhando os vídeos. São 2 vídeos que dá 1 hora. Né? Vocês vão fazer isso aí. Não é obrigado a fazer no mesmo tempo, não. Mas a ideia é que vocês façam isso aí pelo menos até o final do mês. Né? Tem até o dia 23, entregue isso aí pronto, para ter tempo de fazer o projeto depois. E isso aqui vai lhe dar uma conceituação boa sobre esses assuntos. Além desse, tem um também que é o de Jamove, né? Que é o que você vai fazer aqui no Jamove. Que é mais simples, vocês vão pegar o conjunto de dados e vão apenas utilizar a opção de estatística descritiva, né? Explorar isso aqui para uma variável. Né? Tudo que a gente estudou. Média, mediana, moda, tudo que tiver aqui que a gente estudou. Erro padrão da média. Deixa eu jogar aqui uma... que a idade ela tá... Mas ele calcula a idade aqui. Calculou N igual a 1909 elementos. A média deu 31,8 de idade. O erro padrão. Então, se você quiser calcular esse erro padrão, é fácil. Então, ó, a distribuição, a diferença da média para a mediana, desvio padrão 10, mínimo, máximo, né? Um histograma desses dados, para você, por exemplo, verificar se essa distribuição tende a uma distribuição normal. E aí, será que tende? Ou a idade é totalmente assimétrica? Se eu lançar aqui um gráfico com a densidade, olha, será que isso aqui está parecendo com a distribuição normal? Né? Se eu jogar um gráfico de caixa, que a gente também estudou, então, como é que eu interpretaria esses gráficos? Né? Eu posso dizer que tem um ponto aqui fora da curva, né? Eu posso jogar esses dados aqui no gráfico para eu analisar, ou não. Ele marcou esse ponto aqui, não é o ponto fora da curva, nesse ponto aqui, acho que ele está marcando, deixa eu ver, ele, deixa eu olhar, mas não dá para você enxergar não quando é etiqueta. Eu posso pedir para marcar a média aqui no meio. Aí você pode interpretar, ó, os dados estão concentrados abaixo da mediana. Abaixo da média, desculpa. Né? Porque eu vejo a quantidade de dados que tem dessa linha aqui para baixo é igual à quantidade de dados que tem dessa linha aqui para cima. Essa linha aqui é a mediana e ela divide 50% para cá e 50% para cá. Então quer dizer que aqui os dados estão mais apertadinhos, né? Então estão menos dispersos. Aqui a galera está mais espalhada, então está mais disperso. Logo, se eles estão mais concentrados abaixo da mediana, se você olhar aqui quanto é a mediana foi 27. Aproximadamente por aqui, ó. A quantidade de valores daqui para trás é a mesma que daqui para frente, tudinho. Por quê? Apesar disso aqui, você pensar que tem mais gente, mas veja que as frequências são baixas. Os dados aqui estão mais espalhados. Eu tenho valores aqui entre 27 e 62. E tenho valores aqui entre 17 e 27. Onde você acha que está mais concentrado? De 17 e 27, 10 anos. E de 27 a 62 eu tenho a mesma quantidade de gente. Mas aí o desvio padrão vai ser maior
acima da mediana. Esse desvio padrão aqui é da distribuição, da amostral, né? Esse gráfico aqui de... Ele escreveu, fica bem parecido com um histograma. Isso aqui não é um histograma, né? Isso é um gráfico de barras. Ficou bem parecido porque os valores são bem definidos, né? As idades não está 22, 23, 24, 25, 22,5, né? Então é 22, ou o cara tem 22 ou ele tem 27, porque na verdade essa idade é uma idade mediana, né? Mediana não, é uma idade, a mediana de uma faixa. Na verdade aqui eu tenho uma faixa que seria do 20, 21, 22, 23 e 24. Então o cara tem naquela... O cara, quando fez o preenchimento dele, de idade, ele não disse a idade dele. Ele disse que ele tem entre 20 e 24 anos. Então, ele pode ter 20. Esse cara aqui, quando eu digo que tem 22, ele pode ter 20, 21, 22, 23 ou 24. Entendeu? Por isso que ele está mostrando assim. Então, você pode olhar, por exemplo, a assimetria. A gente calculou, ó. Assimetria, curtose, né? Cadê? Assimetria e curtose. Tá aqui embaixo. O erro padrão, que ele inclusive calcula que dá curtose. Erro padrão da assimetria. Erro padrão da média. Isso aqui a gente nem olhou, né? Nem estudou. Então, moda não é muito comum. Isso tudo aqui para variar de idade, né? Mas a moda vai dar 22, ó, que é o que tem maior frequência. Faz sentido aqui? Faz. Porque a moda, ela é... Essas variáveis estão quase que categóricas, né? Aí você tem que entender o quê? Como eu tenho... que existem muitos valores nesse lado aqui da distribuição... A minha média vai ser puxada para cá. Por isso que, ó, a mediana deu 27 e a média deu maior. Por que a média deu maior? Porque a média foi puxada, ó, a mediana deu 27. A média foi puxada por esses valores menores aqui. Se tu botasse essas barrinhas aqui, ó, essa de 17 aqui em cima, e essa de 27 em cima também, e botar essas de 32 em cima da 37, sair botando em cima uma da outra aqui, a altura das duas vai ser a mesma. Certo? Que é a quantidade de pessoas com essas idades. Então a soma não faz muito sentido eu calcular aqui, né? Aqui, ó, os pontos de cortes, que são os percentis, eu posso calcular. Veja que a mediana vai dar 50%. Isso aqui é tudo da estatística descritiva. Não botei esse daqui, né? O que eu falei para vocês é o teste Shapiro-Wilk. Esse é um teste de normalidade. Vocês vão ver que aqui o teste vai dar um valor de P, que eu não vou explicar isso aqui agora, abaixo de 0,01. Isso vai indicar a não normalidade nos dados. Indicar que esses dados não tendem a uma normalidade. E o próprio gráfico aqui já nos mostra isso. Eu vou tentar encontrar, tem uma forma de calcular a distribuição, se ela tende a uma normalidade, uma forma bem mais escalar. Eu vou colocar no material. Depois eu posso mostrar para vocês. Mas um teste desse é mais robusto, tá? Por fim, aqui o intervalo de confiança, que a gente vai estudar e vocês podem colocar no trabalho. O intervalo de confiança é exatamente o que ele deu aqui para 95%, que eu vou explicar depois o que é. De 31,3 e 32,3. Então a média, cadê a média? 31,8. Tanto que o intervalo de confiança fica bem curtinho, porque aqui eu não tenho uma distribuição normal, né? Se você fosse pensar assim, Tiago, quanto é o desvio padrão? 0,245.
Vamos fazer essa conta aqui, ó. A média deu 31,3. O desvio padrão deu 0,245. Se eu fosse considerar que eu tinha ali uma distribuição normal, é 35,5 aqui. 31,5. E 31,5 e 31 praticamente, né? E 31,5. Então a média, veja que como o desvio padrão é muito baixo aqui, né? Muito próximo da média. Eu iria dizer que 68% dos casos, das idades, estaria, veja, entre 31, vamos dizer 31 e 31,5. Isso não é verdade. Se isso fosse uma distribuição normal, sim, mas não é. Lembra da ideia do desvio padrão para frente e um para trás? Se eu calculasse o Z aqui, quanto ia dar? 31, deu um desvio padrão, né? Para ficar certinho. 31,3 mais um desvio padrão é 0,245. 31,5. E menos um desvio padrão, 31,05. Na verdade, 31,05 e 31,5. Se eu fosse tentar entender isso como uma distribuição normal, eu iria dizer o quê? Que em uma distribuição normal eu já sei se um valor está um desvio padrão da média e menos um desvio padrão da média, esse intervalo eu já conheço e sei que é de 68% dos valores. E a gente viu aqui que não vai ser. Mesmo que eu considerasse aqui só o valor 32, que é o mais próximo, não vai ser. Porque isso aqui não é uma distribuição normal. E aí vocês podem complementar essa análise aqui. Esquece essa parte de cima, tá? Só essa estatística descritiva. Esse é o outro trabalho, beleza? E os gráficos com essa opção aqui, ó. Gráfico de dispersão. Esse é o outro trabalho. Tá bom? Deixa eu ver se... É porque o gráfico de dispersão, nesse caso aqui, eu não vou ter variáveis contínuas para isso. Nesse exemplo. E tem Pareto também. Para esses meus dados aqui eu não vou ter. Mas no exemplo que eu vou dar a vocês, eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar. Para uma variável só. E vocês utilizando o Jamove ou o JASP. Vou mostrar nos dois. Essa estatística descritiva. Beleza? Essas músicas é bem simples, é bem fácil. Próxima aula a gente fala de intervalo de confiança. E eu vou colocar para vocês as atividades aqui da semana passada, que foi sobre probabilidades, distribuição de probabilidades, né? Até depois só. Vou botar essa aula aqui de hoje, na semana 6. Botar as atividades de normal e distribuição T, que vai ser menor. Mas vou botar essa atividade que eu falei para vocês aí também na semana 6. Tá? Vou botar na semana 6 não, talvez eu crie aqui um trabalho, uma aba de trabalho para vocês ficarem sempre vendo ela. Beleza? Compreendida essa parte, pessoal, distribuição, essa conceituação é importante para a gente entrar agora no que de fato vocês vão fazer, que é a segunda parte do curso. É o que vocês vão fazer. Estimar valores, né? Intervalo de confiança, teste de hipótese, que o principal do curso é o que vem agora, só que eu não posso falar de intervalo de confiança, teste de hipótese, se a gente conseguir chegar em correlação ou coisas do tipo, sem falar antes de toda essa conceituação de estatística descritiva, da fundamentação teórica, né? De gráficos, né? Até porque é um curso de análise de dados, para vocês saberem ler gráficos, né? Visualização de dados, de distribuições de probabilidade,
né? E agora, de fato, também nessa aula, que deveria ser a aula 5, né? Da análise diferencial. Introdução, né? Análise diferencial. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém botou alguma dúvida aqui? Ah, tava mudo naquela hora, né? Por mim aqui já deu 1h20. Se alguém tiver dúvida, vamos tirar. Tá simples, né, pessoal? Assim, o conteúdo não é difícil. Principalmente porque aqui a gente não vai pedir para vocês calcularem nada na mão. No máximo, esses exemplos no Excel para vocês compreenderem os conceitos. Eu vou postar a aula com a atividade para vocês compreenderem os conceitos. Valeu aí pela presença, hoje foi boa, né? Presença hoje, deixa eu só tirar aqui o... Eita, saí aqui sem querer. E só tirar um print. Beleza, galera. Beleza. Até mais. Finalizar aqui. Eita.